Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, da Coligação Espírita Progressista, agora no YouTube. O meu nome é Carla Firmino, eu sou uma das voluntárias da casa e é sempre uma alegria ter a companhia de vocês na realização desse estudo. Como vocês sabem, a gente realiza o Evangelho todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui, agora pelo canal do YouTube. Vocês participam com a gente, mas se vocês quiserem, podem e devem realizar um Evangelho no Lar na casa de vocês. Para isso é muito simples, basta fazer como nós fazemos aqui, seguir o mesmo roteiro, definir um dia da semana, um horário, sabendo que você vai ter aí uma reunião de entre uns 20, 30 minutos por semana, vai iniciar com uma prece, vai agradecer a equipe, agradecer a vida, a oportunidade, vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, um pedacinho por semana, vai ler, vai interpretar. Se quiser, pode pegar mais alguma leitura complementar, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, faz a leitura, comenta, e é interessante que todas as pessoas que moram na sua casa participem, mas se alguém não quiser participar, sem problemas também. Sem problemas da pessoa que mora sozinha também realizar o Evangelho no Lar, não tem problema nenhum. Faz essas leituras, faz o comentário, o importante é ser levado a essa reflexão, trazer o Evangelho para o nosso dia a dia, para a sua prática. Terminadas as leituras, faz a vibração, prece final, que é exatamente o que vamos fazer nesta noite, certo? Todos prontos? Lembrando uma coisa muito importante, pode e deve deixar a sua água para ser fluidificada, tá bom? Então, nesse instante, eu convido todos vocês para que a gente serene os nossos pensamentos, agradeça a Deus nosso Pai, essa oportunidade renovada que temos de fazer esse estudo, essa reunião em nome de Jesus Cristo, que Ele possa ser convidado nesta noite ainda a entrar no nosso lar, os nossos corações, a nossa mente, que o estudo de hoje possa ficar nos nossos corações, que possamos levar para o nosso dia a dia. Agradecemos a equipe espiritual que se encontra conosco e pedimos assim permissão ao Mestre para darmos por iniciado mais um Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje nós vamos continuar os nossos estudos e a gente vai estudar o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são falsos cristos e falsos profetas. A gente está no item 5. Esse item 5, ele fala dos prodígios dos falsos profetas. Então eu vou ler para vocês. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos para enganarem até mesmo os escolhidos. Essas palavras dão verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que escapam às leis da natureza. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por Ele quando lhe aprouver. O simples bom senso nos diz, porém, que Ele não pode haver conferido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu e menos ainda o direito de desfazerem o que Ele fez. Jesus não podia consagrar esse princípio. Se acreditarmos, portanto, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, que o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os escolhidos seriam enganados, disso resultaria que, podendo ele fazer o mesmo que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus. É, pois, necessário buscarmos um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É assim
que a área dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia a das leis científicas. Desde todos os tempos, certos homens exploram em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação certos conhecimentos que possuíam, para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los de maneira que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem aquilo que aos olhos de algumas pessoas parece prodígio não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que tanto o mais indigno como o mais digno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Muito interessante, né, essa passagem. Nela a gente tem que destacar aqui dois termos, né, que ele usa, profetas e prodígios, para começar. Então, profetas, quem são? No conhecimento aí geral, profetas são tidos como aquelas pessoas que são inspiradas por Deus, que recebem a palavra diretamente de Deus. Dentro do Espiritismo, nós sabemos que os profetas, eles existiram, né? Ou seja, antes da vinda de Jesus, a gente teve vários profetas que falavam da vida do Messias, mas nós entendemos que eles não ouviam diretamente a voz de Deus, não eram inspirados diretamente por Deus, mas sim, eles eram emissários de Jesus, né? Então, quem eles ouviam, as palavras que eles traziam eram dos emissários de Jesus e não de Deus. Segunda coisa, quando a gente fala de prodígios, aqui principalmente nessa passagem, dá a entender de milagres, né? Ou seja, um fenômeno excepcional, alguma coisa que é causada por algo desconhecido, algo sobrenatural. Dentro do Espiritismo, a gente sabe que os milagres não existem. Por que que eles não existem? Porque nós somos governados por leis de Deus, conforme Allan Kardec explica aqui. Deus estabeleceu as leis e ele nos governa de acordo com essas leis. Só ele pode derrogar essas leis ou modificá-las, mas tudo que acontece e que foge ao nosso conhecimento, a causa, e que a gente atribuiria como algo sobrenatural, na verdade está seguindo sim uma lei de Deus. Então não existe como alguém derrogar a lei estabelecida por Deus, não tem como existir um milagre. Tudo que existe é de acordo com a lei e a vontade de Deus. Falando sobre isso, quando ele fala de falsos, então, né, falsos aí profetas, né, nesse item, os prodígios dos falsos profetas, ele está falando aí dos milagres atribuídos aos falsos profetas, ou seja, aqueles que se dizem emissários talvez de Jesus, de Deus, né, e que realizam esses milagres. Então, Allan Kardec aqui nos alerta que, na verdade, não são milagres, como eu acabei de explicar, e não são profetas, né? São homens que utilizam o conhecimento que têm em benefício dos seus próprios interesses. Até tem conhecimento um pouco das leis, né? Dessas leis de Deus que a gente tem falado, mas utiliza esse conhecimento em benefício próprio, né? Para se privilegiar. E aí são atribuídos milagres, prodígios a eles, mas na verdade não é bem assim que a coisa acontece, como eu acabei de explicar. Então, para a gente poder entender, um bom exemplo são aqueles médios que se desviam da sua tarefa e utilizam todo o seu conhecimento para cobrar por alguma atividade, né? Por alguma oração, por alguma intervenção, por algum prodígio, por assim bem dizer, né? Aqueles que prometem, por exemplo, a cura, aqueles que prometem interferir em alguns relacionamentos sentimentais, afastando ou trazendo uma pessoa próxima, né? Eles têm o conhecimento, eles conseguem envolver a pessoa pelos conhecimentos e quando acontece o que eles prometem, as pessoas têm, nossa, é um prodígio, é um milagre. Na verdade, o que acontece, a gente tem um médium ali que está utilizando incorretamente o conhecimento que possui, né? De forma indevida, né?
tendo o benefício ali, o dinheiro, e na verdade, se acontece realmente a cura, por exemplo, na verdade tem uma lei de Deus atuando ali, ou seja, aquela pessoa, ela era merecedora de receber aquela cura, não tem a influência daquele médium, né? Então, dessa leitura de hoje, a gente deve guardar o seguinte: tomar cuidado com os falsos profetas, ou seja, tomar cuidado com quem faz um discurso não verdadeiro, né? E como que a gente vai descobrir, como a gente vai distinguir quem é o falso profeta, quem não é? A gente vai ver pelas suas atitudes, né? Ou seja, tem que ver ali se ele segue as palavras de Jesus, se ele exercita o bem, se ele está usando o conhecimento, tudo que ele faz para tirar benefício próprio. Não está correto, isso não é o que a gente aprende. Jesus nunca cobrou nada de ninguém para curar ninguém, para ouvir ninguém, né? Então a gente deve se atentar em como essa pessoa age, se ela age, se tem uma conduta evangélica, né? E em seguinte, né, evitar esperar milagres. A gente acabou de ouvir e a gente estuda isso muito dentro dos nossos cursos na coligação, de que não existem milagres, existem as leis de Deus que regem todo o universo e não há exceção. Então, se algo acontece que foge à nossa capacidade de entendimento, tem a mão de Deus ali, tem alguma lei, né? Não tá derrubando nenhuma lei dele ali, não. Então, milagres não existem. A gente deve esperar que nós sejamos o próprio milagre, ou seja, que a gente cumpra as leis de Deus para ser merecedores, né, de uma vida melhor que nós vamos construir para nós mesmos, porque a gente andando no caminho correto, procurando ter amor, nós somos os maiores beneficiados. Nós estaremos curando as chagas do nosso espírito, nós estaremos melhorando as relações com o nosso próximo. Enquanto eu estava preparando esse evangelho de hoje, também lembrei, né, por conta dessa questão que a gente está vendo aqui hoje, lembrei de uma passagem de um dos livros do André Luiz, que vocês me perdoem, não vou lembrar de qual que é, em que tinha isso, né, de um homem que estava desviando da tarefa, né, que ele tinha junto com o centro, junto com a família, porque ele acabou conhecendo uma pessoa que estava mantendo um relacionamento extraconjugal. E aí os irmãos ajudam, né, interferem para que ele fique doente e dessa forma eles conseguem afastar a moça, né, que se interessa por outra pessoa, e aí quando ele se cura, ele volta e para a família. Esse é um exemplo, né? Vamos dizer que essa esposa vamos dizer, né, que dentro desse exemplo que André Luiz nos dá no livro da atuação dos espíritos, né, e vê aí que como a coisa funciona, né? Vamos dizer que essa mulher decidisse procurar um médium que cobra para afastar, né, a amante do marido, e aí realmente acontecesse isso que André Luiz colocou, de ele ter ficado doente, da moça ser afastada, depois ele ter voltado para a família, falar, ai, foi influência do médium. Não foi influência do médium, gente. Só acontece e o plano espiritual só atua naqueles que têm merecimento, naqueles eles só vão agir de acordo com as leis de Deus, de acordo com a misericórdia e justiça divina, né? Então, muitas vezes a gente se pega querendo acreditar em milagres, achando que a gente pode derrogar a vontade de Deus e as leis de Deus. A gente não tem esse poder. Como o Kardec bem colocou, nós somos seres inferiores. Nós somos criaturas do Criador, a gente não tem como dar um jeitinho. Então não é um médium para que você paga que ele vai dar um jeitinho e resolver as coisas para você. A gente vai estar resolvendo as nossas questões, seja com quem for, ou qualquer situação com a qual nós nos defrontamos, a partir do momento que a gente se dispõe a seguir os passos do Mestre. Ou seja, a seguir o Evangelho em nossas vidas, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Só para a gente comentar um pouco mais dessa lição,
Tem o livrinho do Pão Nosso, aqui na lição 165, ele nos fala para a gente tomar cuidado, né? Porque eu dei o exemplo do médium, mas a gente ouve muito os discursos, palavras, não só de médiums, mas de pessoas que têm uma cultura, um certo conhecimento e de repente nos afasta desse caminho do evangelho, do estudo, do olhar para o lado espiritual e não só para o lado material, né? Então, essa lição 165 de Emmanuel no livro Pão Nosso, falsos discursos. Então, o versículo é o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, versículo 22, né? Então, olha só, né? Sede cumpridores da palavra de Jesus, do que ele nos pedia para fazer, para perdoar, né? Para ajudar, para amar, para aceitar a vontade de Deus em nossa vida. E não somente ouvintes, não é ficar só ouvindo, é colocar isso em prática. Enganando-vos com falsos discursos. E a gente vai ouvir muitas coisas. Como eu falei, não são só os médiuns que cobram, que prometem coisas, né? Como a gente viu nessa lição, mas vários irmãos que falam, né? Usando o conhecimento, as coisas que tem, para tirar a nossa atenção da parte religiosa, das nossas questões morais, da nossa espiritualidade, daquilo que a gente deve trabalhar, né? Então, aqui eu não vou ler a lição toda, mas só algumas partes para a gente refletir. Todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Então, é você utilizar a palavra, usar o discurso por uma situação difícil aí, né? É o que ele fala, todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Interpretar as palavras, utilizar as palavras para o nosso próprio benefício, né? Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações, acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias faliciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. Nós somos muito comodistas, a gente é muito imperfeito. Quando alguém traz pra gente algum conhecimento, alguma coisa que fala, você não tem obrigação, sinta-se livre. E realmente nós somos livres porque nós temos o livre-arbítrio. A gente tem a escolha de fazer o certo e o errado. Só que aí quando a gente erra, tem consequências. Assim como quando a gente age correto, também tem consequências, só que aí boas, né? Então por isso que a gente deve escolher sempre o bem. Mas a gente ouve muitos desses discursos, principalmente nos dias atuais, e a gente se acomoda e fala, mas olha, eu li tal coisa, eu ouvi tal coisa, eu aprendi tal coisa, que eu não preciso me esforçar, eu não preciso fazer isso, né? Tomar cuidado com os falsos discursos. E aí aqui ele continua, todavia o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito da sua esfera individual, ou seja, a gente sempre pode escolher seguir Jesus. A gente pode sempre se valer desse tesouro evangélico, das palavras de Jesus, dos exemplos de Jesus, para modificar o nosso coração, nosso pensamento, a nossa vida. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. É para isso que a gente reencarna para a gente poder vivenciar o Evangelho. Olha isso, cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sobre nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Então que a gente não se engane, como pede aí essa passagem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente estudou. Não se engane com os falsos discursos, com os falsos profetas, que a gente se atenha às palavras, né, de Jesus, aos seus exemplos, que a gente lembre e a gente já sabe que nós somos espíritos eternos, que nós não estamos aqui à toa, que a gente aproveite o hoje, o momento é agora, enquanto estamos aqui, respirando, vivos, independente da situação e da condição na qual nos encontramos. Se a gente está doente, com problemas financeiros, com problemas na família, hoje é sempre o melhor momento para que a gente coloque o Evangelho
em prática. São nas situações difíceis, nos obstáculos, nas provas, que a gente vai mostrar, dar o nosso testemunho de seguidores, de discípulos, candidatos, né? Candidatos a sermos discípulos do Mestre, abraçando essas situações com fé, com esperança, sem esmorecer. Muito pelo contrário, agradecendo a oportunidade que situações complexas, que pessoas difíceis nos trazem, né? Quantos de nós faz isso? É muito mais fácil aderir ao discurso de comodidade do que é o de Jesus, mas é o de Jesus que nós devemos seguir, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Bom, nesse instante, então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Nesse instante, então, nós vamos fazer as vibrações. Então, nesse instante, eu peço a todos vocês que reúnam dentro de vocês os melhores sentimentos para que a gente possa vibrar. Vibrar por todo o nosso planeta, por toda a Terra, por todos os povos, por todos os governantes, vibrando pelas regiões que sofrem com as alterações climáticas de terremotos, maremotos, incêndios, ventos, chuvas torrenciais. Pai, tende misericórdia dos nossos irmãos. Pedimos por todas as equipes de resgate que auxiliam nesses desastres, assim como pedimos pelos nossos irmãos que se encontram em locais de guerra. Pedimos pelas vítimas, pedimos pelos nossos irmãos que infelizmente causam esse tipo de situação. Rogamos, Pai, pela paz mundial, pela solidariedade e fraternidade entre irmãos que somos. Pedimos, Pai, pelo nosso Brasil, por todas as suas regiões, por todas as suas cidades, capitais, vilarejos. Pedimos, Senhor, nesse instante, eu peço para que cada um de vocês vibre pelo seu estado, pela sua cidade, pelo seu bairro, imaginando que uma luz intensa cobre toda a região. E assim, então, pedimos pelo nosso lar, e eu peço que vocês imaginem Jesus adentrando o lar de cada um de vocês. Ele traz o seu amor, a sua paz, a sua harmonia para você e para todos os familiares. Pedimos, Senhor, pela nossa família, então, por aqueles que moram conosco e aqueles que não moram. Pedimos, Senhor, por aqueles que sabemos que estão doentes, acamados, em tratamento. Rogamos, Senhor, por todos os hospitais, por todas as casas de saúde. Rogamos por todas as clínicas, por todos os nossos irmãos perdidos, necessitados de ajuda. Rogamos, Pai, nesse instante, por todos os locais de oração de todas as religiões. Pedimos pela nossa coligação espírita progressista, lá na Rua Matuíra 297, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus atendidos. E rogamos, Senhor, nesse instante, por nós mesmos, para que todas as palavras lidas, para que todas as reflexões que a interpretação do texto nos trouxe, possa calar fundo no nosso coração, que possamos seguir sempre aos apelos do Mestre Divino, que possamos mudar os nossos pensamentos, mas principalmente nos esforçar para mudar as nossas atitudes hoje e sempre. E assim, agradecidos que estamos, rogamos, Pai, por toda a equipe que nos ajuda, nos auxilia no teu trabalho, Mestre, de divulgação do Evangelho. Agradecemos essa equipe espiritual que nos assiste, a quem aqui eu, no caso, estou falando, e aos amigos que nos assistem nesta quarta-feira, às 19 horas, ou que vão assistir esse vídeo posteriormente. Rogamos, Pai, por esses irmãos, para que possam estar sempre próximos de nós e que possamos
também estarmos próximos deles e próximos a Jesus em nossas orações, em nossas atitudes, buscando o nosso melhor, que possamos ter uma semana abençoada, que possamos ser gratos por tudo aquilo que temos e nos esforçarmos em nossa melhora. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, Mestre querido, por mais essa oportunidade e que possamos estar reunidos numa próxima oportunidade. Que assim seja. Meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês. No próximo domingo, dia 13 de abril, nós vamos ter, dentro da Coligação Espírita Progressista, um evento presencial, tá? É uma oração pelos desencarnados, é um evento que a gente faz geralmente a cada 6 meses. A gente faz pelos nossos irmãos que desencarnaram recentemente. Se você quiser ir lá participar, pode ir. Se você é da casa, né, e me conhece, pode mandar por mensagem, tá, o nome da pessoa que desencarnou, a data do desencarne, qual a sua relação com a pessoa, tá, que a gente inclui na lista das nossas orações. E mesmo que você tenha uma pessoa, né, um familiar ou um conhecido que já desencarnou já há algum tempo, a gente não vai colocar mais, né, do que esses 6 meses, a gente não coloca na lista, mas você é convidado a estar lá, pode vibrar, né? Faz bem, lembra ali da pessoa, não tem problema, vai receber da mesma forma. A gente só não coloca na lista porque senão, se a gente for mantendo todo mundo que já foi falado anteriormente, a nossa lista vai ficar enorme e o evento a gente não vai sair de lá nunca mais. Tá bom? Mas é com muito carinho que a gente vai receber todos vocês, tá? É um evento muito gostoso, a gente faz uma oração, a gente se sente melhor e quem é da casa pode participar, né? Como eu falei, quem não é pode ir acompanhar lá e a gente aguarda vocês no domingo, dia 13, às 15 horas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês. Quem ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, por favor, se inscreva. Tá? Deixa aqui o seu comentário, agradecendo ou então falando de alguma reflexão que vocês tiveram aí. Participem, tá? A gente vai trazendo comentários no sentido se vocês estão gostando da gente estar aqui através do YouTube, tá bom? A gente vai ter mais algumas novidades em breve. Tá bom? Espero que vocês gostem desse novo formato. O formato do Facebook, ele deixava um pouco restrito, algumas pessoas não conseguiam ver direito, se confundiam, não conseguiam achar a página. Aqui a gente acredita que fica mais fácil e é o lugar correto, né? A rede social divide e é aqui que nós estamos, tá? Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de se inscrever no canal, indiquem para os amigos, encaminhem esse vídeo para as outras pessoas. Muito obrigada pela paciência de sempre. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e uma ótima semana. Até breve.